atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Nós vamos cantar o hino 579. Há uma guerra contra o mal, há uma guerra contra o pecado, para a igreja vencer. Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Glórias a Deus. Pai, eu te louvo e exalto o teu nome, porque ainda na minha velhice, Senhor Deus, eu posso estar louvando, exaltando, glorificando e proclamando Cristo, Senhor e Salvador nosso. Quero te agradecer, Senhor Deus, por este domingo, pela manhã deste domingo, onde, Senhor Deus, como vaso de barro, posso estar aqui, transmitindo, Senhor Deus, o conteúdo que está dentro do meu coração, está dentro da minha alma, está dentro do meu ser, onde já desde pequeno
eu fui alcançado pelo teu grande amor. Pai Santo, eu quero te louvar e bendizer o teu nome. Agradecer ao Senhor pelos teus servos que aqui estão, por todos estes que nos assistem agora ao vivo e que nos assistirão e serão impactados pelo teu poder. Mas para isso preciso da iluminação do teu Santo Espírito. E pedir ao Senhor que não falte óleo sobre a minha cabeça e que as vidas que terão contato com a tua palavra recebam a graça, a misericórdia, o favor e o perdão do Senhor. Se alguém que for assistir ou está assistindo está passando por problemas físicos, emocionais, financeiros, espirituais, principalmente, que a tua bondosa mão seja estendida em a sua vida, no seu coração, e que as vidas deles sejam transformadas pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Eu oro no nome de Jesus Cristo, que é sobre todo nome. Amém. Amém. Graça e paz. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, e provavelmente hoje nós estaremos vendo do versículo 27 ao versículo 29. Nós estamos estudando a palavra de Deus de uma forma expositiva, de uma forma textual, e nós estamos usando da apologética para estarmos falando aos irmãos e aos ouvintes. A palavra de Deus não é matéria somente para os pastores, apóstolos, doutores e mestres. A palavra de Deus, ela é abrangente a todos. Eu creio que a missão da igreja na terra deve também ter, mas como primícia, de ensinar a palavra de Deus à humanidade. Se as pessoas que pregam o evangelho não procurassem autopromoção e procurassem promover o reino, o evangelho, fazer com que as pessoas aprendam acerca da palavra, eu creio que haveria muito menos pessoas desviando-se do evangelho. Que o conhecimento liberta. E a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então você tem que conhecer quem é Jesus. E a carta de Paulo aos Hebreus, ela fala em 3 períodos distintos acerca destas questões. Fala do conhecimento, fala do perigo e fala da consequência. Agora que nós estamos aqui em Hebreus capítulo 10, de 26 a 31, tratando das consequências da rebelião deliberada, do conhecimento de Deus de pessoas que chegaram ao Evangelho, deixarem por questões diversas e deixando o Evangelho, deixando o caminho que é Jesus, as pessoas entram em colapso, entram em alerta vermelho e entram para o caminho de Balaão, entra para o caminho da perdição. E entrando por este caminho, não tem mais sacrifício para eles. Então você que era ignorante e pecava na sua ignorância, agradeça a Deus por isso. Se você tivesse conhecimento da verdade, da plena verdade, e depois apostatasse da fé, quero vos dizer que não há mais ninguém para morrer
pelos pecados da humanidade, porque ele já veio, ele já morreu, e ele ofereceu-se voluntariamente para morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e para que os nossos nomes estivessem ou estejam escritos no livro da vida. Agora, não vai jogar fora toda esta bênção por questões de meninice, de falta de juízo, de falta de entendimento. Porque Jesus Cristo, ele está na condição de Deus, como é Deus sempre e eternamente. Mas ele, por amor, graça e misericórdia, se fez carne. Então ele teve um corpo humano. E ele se fez a vítima para o sacrifício, a vítima do sacrifício. E ele tinha sangue. Eu não posso calcular o peso de Jesus para que possa usar aquele coeficiente para ver se Jesus tinha 3 litros de sangue, 4 litros de sangue, mas pelo peso, pela massa corpórea, dá para se calcular o tanto de sangue que Jesus Cristo tinha e verteu na cruz do Calvário. Então, eu não posso precisar para vocês o peso de Jesus Cristo, mas posso vos precisar e esclarecer que o sangue de Jesus Cristo, imaculado, porque não tinha pecado, na medida corpórea que ele tinha, foi suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade que já existiu, que existe e que existirá. Só que ele verteu todo o seu sangue, comprovado por aqueles que o crucificaram. Quando foi penetrada aquela lança, transpassada aquela lança no seu tórax, saiu sangue e água. Então, não restando mais fluido corpóreo nenhum para sair de seu corpo. Então, como Jesus está na condição de João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e Jesus é Deus, e sendo Deus ele é Espírito, não tem mais como ele se fazer carne outra vez para perdoar o seu pecado. Então, irmão, você que é crente em Cristo Jesus, você que é lavado no sangue de Jesus Cristo, guarda bem a tua coroa para que ninguém a roube de ti. Deixa eu repetir. Guarda bem a tua coroa para que ninguém a roube de ti. E se você deixar de seguir a Jesus Cristo e desviar-se para a direita ou desviar-se para a esquerda, você é um sério candidato a queimar no fogo do inferno que está preparado para o diabo e os seus anjos e para todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quando nós falamos acerca do capítulo 4, versículo 14, o propósito nós, além de chegarmos à unidade da fé e do conhecimento do nosso Senhor, é que a gente cresça espiritualmente, nos robusteça, fortalecendo-nos na palavra da verdade, tendo os nossos corpos revestidos de toda a armadura de Deus. Amados, o mundo está de braços abertos, apelando para que nós possamos voltar para trás. Mas se você voltar para trás, não tem como você seguir em frente. Agora você não pode dizer que é ignorante. É por isso que Paulo faz essa exortação à prática da fé. É por isso que Paulo lança esses 3 pilares necessários para a vida do crente, para a vida da igreja, que é a firmeza da fé, a firmeza da esperança e a firmeza do amor. E para isso ele, neste desafio, faz uma exortação, um alerta, a partir do versículo 26.
Se você se rebelar, não haverá impunidade para você. Nós lemos aqui na quarta-feira próxima passada, lá em Deuteronômio, e nós vamos ler outra vez hoje. Então, na lei mosaica, para aqueles que pecavam voluntariamente, eles, na boca de 2 ou 3 testemunhas, eles tinham a pena capital. Eles morriam. Eles perdiam o direito de viver dentre a nação que estava em um lugar privilegiado. Uma terra que o Senhor prometera, que manava leite e mel. Então eles não eram dignos de ficar no descanso do Senhor. Mas hoje, pastor, a gente vive pela graça. E a Bíblia diz, onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E as pessoas, elas vendo este versículo, acham que é liberdade para pecar, para transgredir contra Deus, e que está tudo bem. Uma vez salvo, salvo para sempre. E fica nessa lenga-lenga. E tem programas aí de televisão, tipo Vejam Só, e pessoas pseudo-intelectuais estão lá debatendo acirradamente acerca destas questões, mas não se esqueçam eles que eles são homens, que daqui para cima só a graça. Então, se há um alerta na palavra, se há um alerta na Bíblia, endireita o teu caminho no nome de Jesus. Pare de brincar de crente. Para de brincar de crente de Deus. Ninguém zomba e ninguém brinca, e zombando e brincando não sai impune disso. O inferno é terrível. Não vai jogar fora aquilo que você tem por questões de bobice, por questões de tolice, de descuido. O caminho dos céus é para cima. Você deve porfiar por entrar pela porta estreita. Hebreus capítulo 10, 27, 28 e 29. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morre sem nenhuma misericórdia. De quanto maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testamento com que foi santificado e fizer afronta ao Espírito da graça? É um alerta que o apóstolo Paulo faz. É chamando a igreja a uma conscientização plena, para que nessa conscientização possa ter uma responsabilidade plena, um testemunho vivo. Você não deve ser conhecido por aquele que diz ser crente e faz isso, e faz aquilo outro. Às vezes nós fazemos convites a pessoas para vir à igreja. Eu não vou lá porque lá tem a irmã fulana, que aqui é uma coisa, que lá é outra, que aqui tem o irmão fulano, que aqui é uma coisa, e lá é outra. A gente deve ser crente 24 horas. Deus não só está conosco na hora do culto e na igreja. Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não se esqueçam, os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. E Deus não é fiscal, não. Deus é Deus. E os olhos dele estão sobre a sua vida. Seja na igreja ou que você é na sua casa. Seja uma pessoa só. Porque não dá para enganar a todos ao mesmo tempo. Você pode enganar até muitas pessoas
por muito tempo, mas nunca enganarão a todos o tempo todo. E a Deus você não vai enganar em tempo nenhum. Deus sabe do que você vive, do que você faz, do que você pensa, do que você planeja, qual é o sentimento que tem dentro do seu coração. Às vezes você está com alguém, vive com alguém e está esperando um determinado ponto para dar o troco naquela pessoa. Pode ser que Deus chame você, porque Ele vai poupar a vida da outra pessoa pelo desastre que você quer causar na vida do outro. Deus sabe no mais íntimo do seu pensamento aquilo que você é. Você não engana Deus. Então o apóstolo Paulo está chamando você, exortando você a permanecer firme na fé, a continuar tendo esperança e a continuar vivendo no amor dele. Mas ele está alertando, cuidado, cuidado. Olha o caminho que você está andando. Olha as companhias que você está tendo. Olha o que você está vendo, os filmes, as programações. Olha as conversas que você participa. Olha só as coisas que você busca. Você deve buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você deve buscar a Deus. E hoje nós vivemos em um mundo virtual, onde tem membros de igreja fazendo sexo virtual com membros de outra igreja. Tem hoje sex shop gospel. Acredita se quiser. Então, não é porque você canta na igreja, senta na igreja, ouve uma programação de hoje mais de entretenimento do que de evangelho, de um outro evangelho pregado. E Bíblia as pessoas elas não querem não. E não gostam de ser repreendidas. Essa carta de Paulo aos Hebreus, nos meus quase 60 anos de igreja, eu nunca vi pastor nenhum estar pregando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nunca. Então este é um material também que está aí gratulatoriamente para todo aquele que quer uma porção da palavra de Deus, da carta de Paulo aos Hebreus, de capítulo por capítulo, de versículo por versículo, de forma expositiva, textual, dentro da apologética e da hermenêutica. Você pode aprender acerca do caminho que leva o homem ao céu. E a exortação para que você não escape de tão grande salvação. É bem clara a palavra. Vocês que ouvem rádio, veem programas de televisão, tem a internet à sua disposição. Lembra o dia que vocês ouviram falar na palavra inferno? Na palavra perdição? As pessoas hoje estão achando que vivem só nessa terra e que depois disso acaba. Crente em Cristo, servo de Jesus Cristo. Este é o caminho. Que caminho é este? 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com os nossos olhos fixos em Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pastor, eu estou vivendo no mundo e não posso andar com a minha cabeça lá no céu. Eu só tenho essa vida. Amados, nós temos essa vida que é doada por Deus para que nós possamos vivê-la responsavelmente para o louvor da glória de Deus, nos preparando para entrarmos na Jerusalém celestial. E se nós escaparmos, a gente perde a maior bênção. Pastor, o senhor está colocando em risco a salvação? O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora e ninguém as arrebatará da minha mão. Se fosse compreensível aquele homem que tem o coração enganoso, saber se realmente
é salvo ou não, ou achar que é salvo e continuar na mesmice e não endireitar o caminho, pode ter corrido o risco de nunca ter sido salvo e de nunca ser salvo. Então, este é o caminho, é Jesus. Faça uma análise hoje, entra no teu quarto, fecha a porta e pergunte para Jesus: pastor, o senhor está botando em xeque a minha certeza de salvação? Não. Estou fazendo você fazer uma analogia racional e consciente a estar sabendo se de fato você é de Jesus. Simplesmente. E aí, seguir a Jesus. Porque se você não tem a Jesus, você ainda tem a oportunidade de aceitar a Jesus. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ter o seu nome escrito no livro da vida. Você ainda pode. Você deve, se ouvires hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vamos estar continuando dentro da premissa do Evangelho, falando acerca das consequências da rebelião deliberada. E você que trouxe caneta e tem papel aí para escrever, se a cruz de Cristo é rejeitada, não há nenhum outro caminho que será aceito por Deus. Mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor, de fogo, que há de devorar os adversários. Quando nós falamos em Jeová Tzidkenu, Deus é a nossa justiça, as pessoas, elas vão para aquela vertente do Deus amorável, do Deus de amor. Deus é amor, é verdade. E Ele deu prova disso. Mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De fato, Deus é amor. Mas não fica nessa lenga-lenga sua e nessa malandragem sua de viver uma vida, um pé na igreja e um pé no mundo, achando que o amor de Deus vai tolerar a sua vã maneira de viver todos os dias da sua vida. Quando eu abordo alguém para falar acerca da salvação e de Jesus, eu lhes pergunto: se você morrer agora, onde você vai passar a eternidade? E as pessoas dizem: Deus é que sabe. Tentam transferir a responsabilidade que elas têm e a consciência que elas têm para transferir para Deus, achando que Deus vai quebrar o galho para elas viverem aqui da forma como elas querem, do jeito que elas querem, e ainda ter a recompensa de morar nos céus. Acorda, igreja. Tenha maturidade, igreja. Deixa de ser meninos. Deus é amor. Mas não nos esqueçamos nunca. Não nos esqueçamos jamais que Deus é justo juiz. Por que essa expectação horrível de juízo e ardor de fogo? É porque simplesmente os homens rejeitam a Jesus Cristo. Saem do caminho, abandonam a verdade e desconsideram a vida abundante que Jesus Cristo dá. Simplesmente por isso. Como Deus dotou o homem de livre arbítrio e deu ao homem capacidade intelectiva, quer dizer, dá uma cutucada, que não é oração pelo pastor não, é sono. E lá, e de vez em quando você também dá uma cutucada aí lá do lado, que não é intercessão não, é sono mesmo. Pega, dorme aqui, né? É voz que esse pastor tem. Eu acho que eu vou abrir uma creche. Para começar a conversar com as crianças, elas dormem todas. Né? O pastor começa a pregar, os irmãos começam a dormir, cutuca esse sujeito aí
do lado. Né? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 17, de 2 a 7, está escrito: quando se achar entre ti, em alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher, que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transpassando o pacto, que tiver ido e seguido a outros deuses, ou você que é aí seguidor de Maria Santíssima. Eu ontem estava vendo, vou abrir um parênteses aqui, uma imagem da Imaculada Conceição, ou Senhora Aparecida. O que está ali no centro é um balo, um pênis com uma coroa, que é o Deus que eles adoram. Você pode entrar no Google e ver a Basílica de São Pedro, que é uma chave que diz que é chave do céu, só se for o céu da boca da onça, e lá no meio, que veio do Egito, aquele poste ídolo lá, que é um pênis. E nessa Senhora Aparecida que eu vi ontem, na traseira do carro, refletida, nada mais é do que o seu corpo como balo, nada mais é do que o seu corpo como pênis. A Igreja Católica tem como Deus o pênis, que é a fertilidade do homem. Então acorde, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É muito sério essas questões. E se dizem cristãos, mas não adoram e nem servem ao Criador, mas adoram e servem a criatura. Na nossa denominação, na Sociedade Feminina Missionária, nas Mulheres Cristãs em Ação, tinha este mesmo símbolo, o balo, e dentro deste balo tinha ali, de forma anatômica vaginal, a parte feminina. E eu falei isso aqui para 2 pessoas aqui dentro da minha sala, acompanhado com a minha mulher, e eles trocaram agora por um globo. Mas ali também tem sentidos outros. Vocês acham que enganam a todos. Por isso que a gente tem que estar lendo e examinando a palavra de Deus. E também poder ter espírito de discernir espiritualmente as coisas. Amados, quando nós vemos aqui e for dado aviso e os homens tiver ido e servido a outros deuses, estiver inclinado a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se eu não ordenei aqui, é o próprio Deus, tá? E te for dado aviso, como está sendo dado aviso aqui, tem gente dormindo, né? E depois que ouvidos e tiver indagado bem, e o assunto foi confirmado, verídico, que tal abominação foi feita dentro da terra prometida, nos termos de Israel, então tirarás o homem ou a mulher que tiver feito esta coisa má às tuas portas, homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras, e assim morrerão. Por boca de 2, 3 testemunhas. O que tiver de morrer, não morrerá, pelo dito de uma só testemunha. As mãos das testemunhas serão, primeiro, sobre ele para matá-lo. Todo judeu, homem ou mulher, que não cumprisse o pacto e fosse após outros deuses, praticando
a idolatria, recebia pena capital, morte por apedrejamento. Ah, pastor, mas isso era no tempo da lei. Agora a gente vive no tempo da graça. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode sim, mas não ter a boca podre. Pode sim, mas não ter a mente podre. Pode sim, não ter o coração podre. Você pode todas as coisas no reino de Deus. Para viver em santidade. Para viver nesse mundo, não sendo desse mundo. Aí sim. É por isso que a palavra de Deus diz, mas recebereis o poder. E descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas. Ó, você que não lê bem, não é testemunhas. É testemunhas. Dar testemunho de que você é templo do Espírito Santo. Essa água que eu tomei agora, ela é doce. A do outro copo também é doce. A gente não pode ter fonte de água doce, de água salgada. Você deve tomar uma coisa só. É simples, mas não é fácil. Amados, Hebreus capítulo 10, versículo 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, morre sem nenhuma misericórdia. Mas Deus não é amor? A terra prometida, quem colocou o povo lá foi Deus. Então a terra é de Deus. O que vai ficar na terra que Deus colocou? As pessoas lá naquela terra vão ficar naquela terra adorando e servindo mais a criatura do que ao Criador. Morre. Fora. E o céu é um lugar que Deus preparou para que os salvos em Cristo, pela graça, pela fé, pudessem estar. E tem gente, como aquele sujeito que não ajudou a fazer o muro e que mandava carta para o rei, quando estava pronta edificada a cidade, entrou e botou a casinha dele dentro lá. O que esse incircunciso está fazendo aqui dentro? O que esse cara quer aqui dentro? Não fica. Você pode permanecer fora dos muros. Mas na Jerusalém celestial você deve confiar para entrar pela porta. Isso. Dá para entender? Então aquelas suas escapadinhas, sabe? A carne é fraca, né? Ninguém está vendo? Dá uma talagada. Ninguém está vendo? Dá uma pulada de cerca ou passando por baixo, né? Vai num motel gospel aí, usa produto de sex shop gospel, tá lá no Bembão com a Soraya Moraes, tá? Com essas questões. No céu não entra adúltero. No céu não entra beberrão. Não entra comilão. Também, tá? Tem uns carinha aí que batem firme, né? Então, confia por entrar pela porta estreita. Paulo está avisando. Tem de haver muitas testemunhas para tal juízo, havendo havido a prática delituosa de idolatria, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem igrejas agora idolatrando o Espírito Santo, negando a Jesus Cristo. Ei, você precisa de Jesus para ter o Espírito Santo. Sem Jesus entronizado no centro da sua vida, não tem Espírito Santo. Tem espírito demoníaco. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nunca se esqueça de Deuteronômio, capítulo 17, de 2 a 7. Ah, mas aquilo lá, pastor, era lei. Agora é a graça. Não caia em desgraça, olhando para Jesus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você que está nos
assistindo aí agora na Rádio 7 IBPC. Você pode também compartilhar para que outras pessoas possam estar assistindo com você as programações da igreja. Domingos pela manhã, das 10 em diante, domingo à noite, das 19 às 21 horas. E nós estamos na 26ª Santa Convocação. Nós estamos em 40 dias de oração. Então, você pode, todos os dias da semana, a partir das 20 horas, estarem também nos assistindo. Tanto ao vivo, no Facebook e no YouTube, e como também na www.radio7ibpc.com. Amados, lá no Novo Pacto, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, não é diferente não, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 32. Tragam, porém, para a memória os dias passados, nos quais, depois de terem sido iluminados, suportastes grande combate de aflições. Amados, Deus prova os seus, porque Deus os conhece. Então Deus prova os seus na sua fidelidade. Deus prova os seus nas suas perseguições. Deus prova os seus na sua fé. Deus prova os seus na sua esperança. Deus prova os seus no seu imensurável amor. Depois de sermos iluminados pelo Evangelho, o iluminado apóstata sofre o castigo eterno. Aquele que rejeita, aquele que você exorta na palavra e diz, nada a ver, vai se haver com Deus no dia do juízo final. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Quanto maior castigo, pensais, vós que serás julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer afronta ao Espírito da graça. Gesiel, cotovelo nele. Há para estes um castigo mais severo por terem sido salvos e que caíram na incredulidade, que caíram no engano e estão ainda insultando o Espírito Santo de Deus. Oh, amados de Jesus Cristo, Hebreus está nos falando dos versículos 26 a 31 do capítulo 10, e há consequências dos que se rebelam deliberadamente contra o Senhor. Então você que se sente um iluminado e que renuncia à fé cristã, e que renuncia à esperança, e que renuncia ao amor, e se opõe a ele, sofrerá castigo pior do que narrado em Deuteronômio, capítulo 17, de 2 a 7. Tentará o homem a Deus? Negar o sagrado significado que o sangue de Cristo conquistou na cruz, que foi o selo do pacto da sua própria santificação, sem dúvida alguma, resulta em condenação eterna. A condenação eterna nada mais é do que fogo eterno. Apocalipse 22:15.
Apocalipse 22:15. Não é o pastor Sérgio falando, é o Senhor Jesus, o Senhor da igreja dizendo, fora ficam os cães. Não é cachorrinhos não, viu? Não é esses que latem e tem 4 patas, não. São esses que pregam o evangelho falso aí. Os que praticam feitiçaria, macumbeiros, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ó amados de Jesus Cristo, de quanto maior castigo pensais vós, que sereis julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Ah, servos do Senhor Jesus, a condenação eterna, a perdição eterna, o inferno, ele foi preparado, não para o homem, mas ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas também para todos aqueles que amam e praticam a mentira. Existem crentes falando assim agora, me engana que eu gosto. Acaba não, mundão! Vai se preparando, vai endireitando o seu caminho. Negar o sagrado sacrifício que o sangue de Cristo derramou na cruz do Calvário, e foi o selo do pacto da sua própria santificação, ele resulta em condenação eterna. É ou não um insolente, tolo e orgulhoso o que se acha salvo, mas que está perdido, sem Deus e sem salvação? Deus é quem sabe, de fato, quem são o seu povo. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você está lá? É com Deus que você vive? Porque se você se acostumou a viver com Deus aqui, viverá com Ele eternamente. Mas se você não se acostumou a viver com Deus aqui, não é com Deus que você vai ficar. Dá para entender? Então vai se acostumando com a santidade sem a qual ninguém verá. Vai sendo santo, como é santo aquele que o chamou, assim sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Deus também sabe quem são os apóstolos. Deus também sabe quem são os rebeldes. Deus também sabe aqueles que são contra Ele. Diz estar com Ele, mas não são dele. Marcos capítulo 12, de 6 a 9. Marcos 12, de 6 a 9. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes, por último dizendo, terão reverência a este, pois é meu filho. Mas aqueles lavradores maus disseram entre si, este é o herdeiro, venham e vamos matá-los, e a herança será nossa. Empreendendo-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará, pois, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá estes lavradores maus e dará a sua vinha a outros. O que aconteceu com a terra dos Gergazeus, dos Jebuseus, dos Heveus, dos Eteus, a terra que mana leite e mel, foi tirada para ser dada para amados de Jesus Cristo. Não há mais sacrifício para os pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 18. Não haverá repetição do sacrifício. Hebreus capítulo 9,
de 25 a 28. E nem será introduzido nenhum outro sacrifício. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Um único sacrifício feito de uma só vez e para sempre pelo pecado é suficiente. Hebreus, capítulo 10, de 10 a 14. Hebreus, capítulo 10, de 10 a 14. Desfrutemos destes benefícios que o Senhor Jesus Cristo nos proporciona. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo de Deus. É inadmissível que os que foram iluminados voltem para trás. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Vai me engolir, rapaz. Não há, não houve e não haverá mais oportunidade de arrependimento para aqueles que se rebelam contra Deus. Hebreus, capítulo 12, 16 e 17, que eu vou ler. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição. Ei, você que acha que só tem um pecadinho, tá? Isso aqui, sabe? Nada a ver. Ó, o banquete de Esaú foi lentilhas, tá? Trocou a primogenitura por lentilha. Pode ser que você troque pelo Internacional. Pode ser que você troque pelo São Paulo. Tá até com a cabeça vermelha, parecendo um pica-pau. Você tá que nem o pica-pau. Olha só, e a mãe dele. Marcelo, ajuda eu aí. Vai trocar Cristo pelo São Paulo. Pelo Corinthians. Pelo Santos. Tava em primeiro, agora nem sei onde está mais. Mas você sabe, né? Qual é o texto que a gente leu? Cristo Jesus, 16, 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão. Ô Jacó, não, eu já dei a bênção. Não tem como dar bênção outra vez. Não tem benção e bencinha. Toma só bênção. Troca aí pelo seu amante. Troca aí pela sua amante. Você que está boiolando hoje, a sua bênção aí pelo Ricardão. Tá? Pode, de Deus. Algo temporário, nojento, pela eternidade com Jesus Cristo. Embora buscasse a bênção com lágrimas. Vou chorar. Não adianta chorar. Não chore depois. Chore agora. Quer a vitória? Vai chorando. Geme e chora. Considere as coisas como esterco. E aqui não dá para falar. Paulo está pensando. Não sabe o que é esterco. Vai ver o fruto daquilo que o cachorro ou o gato enterra. E não é esterco. Cristo jamais será crucificado novamente. Hebreus 6, 6. Hebreus 6, 6. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o
a desonra pública. Aqueles no passado que se rebelaram, morreram apedrejados. 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 5. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Cuide de ti, mesmo. Endireita o teu caminho. Não se rebele, pois Deus não deixa impune aquele que se porfiar por entrar pela porta estreita. Não dá para ir para o céu empurrando de barriga. Deus os abençoe. Deus os guarde. Está precisando de oração? Ligue para nós. Marcelo agora volta não é Marcelo, Alex. Volta à programação normal da Rádio 7 e BPC. Deus te abençoe.